Bom dia, obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Bota. Eu vou começar falando para vocês aqui um pouquinho sobre prospecção. Espero que vocês gostem. Vamos trocar um pouquinho de ideia a respeito do que eu aprendi. E também depois quero saber o que vocês aprenderam a respeito disso. Vamos lá? Contando um pouquinho para vocês quem sou eu. A minha formação é em marketing e vendas. Eu fiz publicidade com ênfase em marketing e depois me especializei em vendas. Eu sou uma profissional que passou a vida toda trabalhando na área comercial, vendendo para todo tipo de cliente, de todos os tamanhos e segmentos. Então, durante todos esses 20 anos, eu trabalhei em empresas bem grandes como Vivo, Embratel, UOL, e empresas bem pequenas, startups, empresas que tinham 15 funcionários, 20 funcionários. Então, eu posso dizer para vocês que tenho uma grande experiência em todo tipo de atendimento, todo tipo de cliente e de companhia. Durante esse tempo, eu atuei como gerente regional de vendas em um grande conglomerado de data centers. Também liderei equipes tanto nessas pequenas empresas quanto nas grandes. Eu sou apaixonada por vendas, como eu imagino que vocês também sejam, e agora eu me dedico a passar para frente o que eu aprendi ao longo do tempo. Para isso, eu fiz a formação em coaching e outras especializações, como PNL, como algumas formações na Universidade de Columbia, em Nova York, consultora DISC. Eu fui fazendo algumas outras coisas para ganhar ferramentas e autonomia para passar para frente o que eu aprendi. Eu sou coautora do livro Coaching Desenvolvendo Pessoas Acelerando Resultados, e agora vamos falar um pouquinho a respeito do nosso papo. O que a gente vai conversar aqui hoje é a respeito de prospecção, como nós divulgamos. A prospecção é um fantasma na vida do vendedor, como foi na minha vida também. Mas é um mal necessário. Ele tira muito nosso sono, ele é uma tarefa que a gente reluta muito para fazer, mas ele, como eu disse, é um mal necessário, porque sem isso a gente não consegue fazer funil, a gente não consegue colher depois lá na frente os nossos frutos. Mas por que a gente não consegue se organizar para fazer isso? Por que a gente não consegue criar um método e acertar na hora de fazer essa atividade tão necessária? Algumas pessoas dizem que gostam de prospectar, outras pessoas não gostam de prospectar. Enfim, enquanto vendedores, nós sabemos que a gente precisa fazer isso. Eu, enquanto vendedora, demorei bastante para acertar, para ficar boa em prospecção. Mas um dia, depois de muita prática, depois de insistir em ter isso como uma rotina no meu dia a dia e de me conhecer muito melhor, eu aprendi a fazer isso. Então, eu vou dividir com vocês tudo o que eu vivenciei. Primeiro, contando para vocês, desculpe se alguém já sabe, né? O que é prospecção? A prospecção é uma palavra que vem da origem do latim, que significa ação de prospectar ou pesquisar. É um termo do âmbito da geologia, que é usado para descrever os métodos usados para descobrir filões ou jazidas de uma mina. Então, por definição, fica claro, né? Prospecção é um meio de achar um diamante bruto. Quando você prospecta um cliente, você vai literalmente no escuro, como um mineiro. Seu prospect pode não ter pensado no seu produto ou serviço. Ele pode não ter cogitado contratar uma empresa como a sua. Por isso, a arte de prospectar é a arte de chegar na frente dos demais. Porque veja só, mesmo que aquele cliente abordado não pense em te contratar naquele momento, quando for a hora, e se seu trabalho tiver sido bem feito, ele certamente vai te consultar primeiro. E ser consultado primeiro significa dar as cartas, ditar as regras. Por isso, eu sempre defendi que aquela máxima de ir ao cliente somente quando há um negócio existente é coisa de vendedor imediatista, que não tem paciência de ficar lá cavando a mina, né? Que quer o diamante já na joia. E o diamante já na joia significa pagar um preço mais alto por isso. É como pagar o preço de já comer a comida quente, de não prepará-la. É ser sondado pelo seu cliente apenas na hora de guerra de preços. O que eu estou querendo dizer, em suma, é que, óbvio, a gente gostaria realmente de visitar apenas os clientes que já tivessem negócios. Mas esperar por isso, visitar o cliente que já tem negócio, é um risco de você só ser consultado na hora de balizar preço. É como chegar primeiro, né? Como não chegar primeiro, perdão.
não ter a oportunidade de arrumar a festa, é participar dela somente, né? A prospecção pode ser um trabalho, podemos dizer, às escuras, mas ela deve ser muito bem feita, para não corrermos o risco de bater a cabeça, literalmente, no escuro, né? Já que não estamos enxergando. Dessa forma, quanto mais nós pudermos clarear as coisas, melhor. Começando pela visão do cliente. Você certamente já foi abordado por alguém que, por telefone, tentou te vender algo e, com certeza, sentiu aquela sensação de ser mais um, não foi? Você percebeu o enorme despreparo da pessoa do outro lado da linha, que você não sabe como, conseguiu falar 2 minutos sem parar para respirar. Qual foi a sensação disso? Como foi sentir que você não passava de um possível cliente para aquele que, no desespero de bater as metas, estava tentando te empurrar algo? Talvez você tenha pensado, essa pessoa realmente não entende que eu tenho mais o que fazer? Ou coitado, despreparado, deve estar mesmo precisando vender. Ter essa sensação de não ser respeitado, de ter o seu tempo invadido, ouvindo alguém sobre algo que não te interessa, de não passar de mais um, pode ser realmente o que os nossos clientes sintam quando ligamos para eles. Por isso, nós não podemos esquecer que do outro lado da linha existe uma pessoa. Eu estava falando quando tivemos a queda de energia aqui a respeito da exposição, né? Porque a gente não gosta de se expor. Obviamente, a prospecção é um trabalho às escuras, né? Então, ela deve ser muito bem feita para nós não corrermos o risco de bater a cabeça. Por que essa exposição ela é tão apavorante? Ninguém gosta de falar sobre o que não sabe. Se você estiver despreparado, o seu medo vai ser o de ser pego de calças curtas. Ou seja, você não tem a menor noção, menor ideia de qual será a reação da pessoa do outro lado da linha. Portanto, falando sobre exposição, a dificuldade é quando nós falamos sobre o que não sabemos, quando nós estamos conversando com o nosso cliente sobre aquilo para o qual nós não nos preparamos. Ainda que você prospecte dentro da sua carteira, eu não sei se você tem carteira, eu não sei se você é um cliente que trabalha com base, né? Ainda que você prospecte na sua carteira, conversar com o cliente pela primeira vez é bastante constrangedor. Eu sei disso porque também passei por isso, muitas vezes, enquanto fazia as minhas prospecções. Reforçando esse aspecto, todo mundo tem medo do desconhecido, como eu já falei. Algumas pessoas até têm o perfil de gostar de aventuras, né? O desconhecido pode ser um desafio. Tem gente que gosta de se arriscar, mas não é muito aconselhável no mundo dos negócios, porque nós estamos lidando com os nossos nomes e, sobretudo, com o nome de nossas empresas. Por isso, ligar e acabar falando uma bobagem, por exemplo, pode queimar a sua imagem e da sua empresa. Por fim, tudo isso gira em torno de rejeição. Por mais que você seja autossuficiente, pensar em ser rejeitado na hora de ligar para um cliente não é confortável para ninguém. Então, esse é um pensamento recorrente e real. Será que eu vou ser maltratado? Será que eu vou ser rejeitado? O que será que a pessoa vai me falar quando eu entrar em contato com ela pela primeira vez pelo telefone? Apesar disso, sem a prospecção, todo mundo sabe, enquanto vendedor, que não existe venda. Se nós tivéssemos a felicidade de bater nossas metas apenas recebendo indicações, por exemplo, ou vendendo dentro dos clientes que já estão na nossa carteira, como eu disse, eu não sei se você é um vendedor que tem clientes na sua carteira ou não, seria o melhor dos mundos. Mas até você receber essas indicações, você certamente já se expôs ao mercado. Você certamente já formou a sua carteira, já bateu bastante cabeça aí no desconhecido. Além disso, as indicações e as vendas também são uma forma de prospectar. Mas isso a gente vai falar em outro webinar. Agora que nós falamos sobre o que é prospecção, sobre o que o cliente pensa e sobre o que nos apavora, a gente já entendeu as razões pelas quais nós sofremos ao prospectar, certo? E como é que a gente pode reduzir isso? Como é que a gente pode reduzir esse sofrimento e usar o que você tem de melhor? Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem seu modus operandi, sua atitude. Isso tudo difere de pessoa para pessoa. Por isso é importante se conhecer e entender que característica sua vai te ajudar ou vai te atrapalhar nessa hora. Você pode aprender técnicas de prospecção, mas o teu jeito vai fazer uma grande diferença na hora de prospectar. O que eu costumo usar nas minhas consultorias ou no coaching é justamente isso.
Técnica de vendas é uma coisa. Agora, como é que você adequa a técnica ao seu jeito? A maneira como você pensa, as preocupações que você tem. Por exemplo, tem gente que consegue passar a mão no telefone e sair ligando. Você nem acredita como isso é possível. E tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. Por que tem gente que consegue marcar um monte de reuniões e eu não consigo? Por que tem gente que vende muito mais por telefone e eu não? O que acontece? Pensando nisso, eu trago para vocês um pouquinho dos perfis que foram determinados por William Marston, que foi um psicólogo americano, que criou um método chamado DISC. Nós não vamos nos aprofundar no DISC aqui, esse não é o propósito da nossa conversa. Eu vou usá-lo apenas como base para falar um pouquinho, para conversar um pouquinho com vocês sobre talentos, sobre perfis. Eu uso o DISC na base das minhas análises de perfil junto aos meus clientes. E ele realmente ajuda, ele realmente me dá um direcionamento sobre o que melhorar na hora de prospectar e o que acentuar na hora de prospectar. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem gente que nasceu para ser vendedor, isso é inato. A pessoa faz com naturalidade. Mas quantas pessoas que de repente viram sua carreira indo para vendas e não se sentem o melhor vendedor do mundo? Quantas pessoas caíram de gaiato nesse navio? Por isso, por mais que você não sinta que você está tão preparado para vender, ou que você nasceu para vendas, é preciso fazer bem feito, certo? Você é vendedor hoje. Então, você tem que usar o que você tem de melhor para isso. O assunto da nossa webinar não são os perfis, como eu disse. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada perfil. O primeiro perfil do DISC é o perfil dominante. O que é o dominante? O dominante é o famoso faca na caveira. Missão dada é missão cumprida. É aquele cara que não aguenta ver um desafio, que ele sai e manda bala. É aquele cara que não tem medo de dar as caras, digamos assim. Ele enxerga isso como um desafio. Ele é motivado pelo poder, pelo status, pelo dinheiro, pelo pódio. A palavra de ordem de um dominante é o eu. Ele é pimenta. Ele veio para marcar. Ele não passa sem ser notado. É aquela pessoa que entra e você já percebe, ela bate o pé, ela domina, ela é autorreferenciada. Esse é o primeiro perfil do DISC. O segundo perfil do DISC é o influente. O influente é o famoso popular, o comunicador. Ele é um amigão. Ele chega na festa e todo mundo vem falar com ele. As motivações do influente são o prazer, a liberdade, o reconhecimento. A palavra de ordem dele é nós. Ele gosta de fazer a diferença. Ele gosta de fazer pelo todo. O tempero dele é o sal. Ele faz mesmo a diferença. Todo mundo gosta. É o popularzão, como eu disse. O terceiro perfil do DISC é o estável. O estável adora ajudar. Essa é a motivação dele. Ele é paciente e sabe ouvir. Ele é aquele cara que cria empatia imediatamente. Ele gosta de ajudar o outro. Ele gosta de segurança e de estabilidade. A palavra de ordem dele é tu. O tempero dele é o açúcar. Ele quer que todo mundo fique bem. Esse é o grande propósito daquele que tem como característica o estável. O quarto perfil é o conforme. O conforme adora planejar. Ele adora detalhe, é perfeccionista. Ele gosta de regras, ele gosta de normas. A motivação do conforme é o conhecimento. Ele gosta de fazer para que tudo dê certo. A motivação dele é fazer bem feito. A palavra de ordem dele é eles. E o tempero dele é o limão. Por que ele é o mais azedinho aqui? Porque o conforme, ele gosta mais de trabalhar sozinho. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é estereotipando, obviamente. Porque nós não somos apenas um perfil. Todo mundo é formado por mais de uma característica, os subtipos. Então aqui eu só estereotipei para que você tente se encontrar em cada um desses perfis. E como cada perfil pode prospectar? Nós temos agora 4, certo? Pensando no dominante, aquele que é o faca na caveira, ele deve usar a sua objetividade, porque ele é um ser direto por natureza. Ele não gosta de meias palavras, ele vai direto ao assunto.
Então, o dominante, quando passa a mão no telefone, ele tem uma tendência a ser direto, a mandar bala. Ele é objetivo. Então, ele já vai direto ao assunto. No momento da prospecção, isso pode ser bastante interessante, porque ele não vai desistir. O dominante é o seguinte: eu tenho como objetivo prospectar 10 pessoas hoje, eu vou prospectar 10 pessoas hoje. Ele manda bala, literalmente. Então, se a gente for olhar de fora, em tese, para o dominante é mais fácil passar a mão no telefone, certo? Mais ou menos. O que é bastante delicado para o dominante? Como ele é extremamente autorreferenciado, ou seja, a opinião dos outros não importa muito, ele gosta de tomar as atitudes por ele mesmo, ele pode acabar sendo, digamos, grosseiro. Se ele for direto ao assunto, muito objetivo na hora de falar com o cliente dele, em excesso, como eu estou dizendo, ele pode acabar não ouvindo o outro. Ele pode acabar fazendo só o que ele ligou para fazer, marcar uma reunião, por exemplo. E não é bem assim. Do outro lado da linha, existem pessoas diferentes da gente. Então, o dominante, ele deve usar a sua objetividade para prospectar, mas ele tem que tomar muito cuidado para não ser tão objetivo a ponto de ser grosseiro. O influente. Como uma das características principais do influente é a persuasão, ele é um ser amistoso por natureza, não gosta de frieza, né? Ele gosta de ter relacionamento, de fazer amigos. Ele vai ter uma facilidade, sim, para prospectar. A grande motivação do influente é a fama, o sucesso. A motivação dele é ser querido, que as pessoas o considerem. Por isso, cativar um cliente e convencê-lo a recebê-lo pode ser a grande motivação do influente na hora de prospectar. Então, ele vai ter mais facilidade na hora de prospectar? Sim e não. A facilidade vai ser no quesito persuasão. Ele consegue persuadir, ele tem um tom de voz amistoso, ele consegue ser legal e fazer as pessoas gostarem dele. Porém, do outro lado da linha, pode ter uma pessoa que não gosta tanto dessa, empatia, né? Então, o influente, ele deve cuidar para não ser invasivo demais. Então, presta atenção. Você pode ser legal, você pode ser amistoso, você pode já entrar com um discurso mais próximo, mas tome cuidado para não ser invasivo em excesso. O estável. O estável deve usar a sua empatia. Como ele é um ser com uma alta consideração pelos outros, quando ele pensa em ligar para alguém, ajudar é a sua grande motivação. Ele quer ser aceito, ele quer ser simpático, ele quer fazer diferença na vida do outro. Por isso, o grande desejo do estável é ajudar. Na hora de fazer a prospecção, se ele pensar que ele vai levar uma salvação, que ele vai levar uma ajuda, que ele vai colaborar para que o cliente alcance um resultado, talvez ele entre nessa ligação mais motivado. Ele vai ter, então, mais facilidade para prospectar? Sim e não. Ele é bastante empático, então ele consegue ouvir o outro e entender a situação do outro, por isso ele pode ter uma grande facilidade para levar a melhor alternativa, mas ele tem que tomar muito cuidado para não ser passivo demais, ou para recuar na primeira recusa. Se o cliente já falar com ele um pouco mais grosso, que ele não recue imediatamente, porque o maior medo do estável é incomodar, ele não gosta de incomodar. Então, atenção, use a sua empatia e se monitore para não recuar na primeira recusa. E o conforme? O conforme, ele deve usar a sua capacidade de ser especialista para ser assertivo. Ele tem uma capacidade enorme de percepção. Como ele é perfeccionista, como a grande motivação dele é fazer certo, ele vai se preparar muito antes de ligar. Ele vai ter mais facilidade na hora de estudar o cliente, porque ele não fica tão ansioso para fazer a ligação imediatamente como o dominante, por exemplo, ficaria. Então, ele vai se preparar muito, ele vai entrar nessa ligação mais embasado, porque ele é inventivo, ele é curioso e ele é disciplinado. Então, isso também faz com que ele seja um melhor prospectador? Sim e não. O conforme, como ele vai estudar muito para entrar nessa ligação, ele vai saber do que ele vai estar falando.
Mas como ele é muito perfeccionista, a preocupação aqui é em não ser detalhista demais na hora de ligar para esse cliente. Se ele se preocupar em dar muitos detalhes na hora da ligação, pode ser que ele fique um pouco tedioso, que ele entedie o seu cliente. Lembrando que a gente precisa ser rápido na hora de fazer uma ligação por telefone, porque você não sabe se pega o cliente ocupado ou preocupado com alguma outra coisa. Então, você que se enxerga como um conforme, como um perfeccionista, use a sua especialidade para saber do que você está falando, mas cuidado para não ser detalhista demais. Depois de nós conhecermos um pouquinho sobre como cada tipo pensa, vamos falar agora o que é comum a todos, as tais 5 dicas. Não existe mágica. Na verdade, existem técnicas mais assertivas que vão te ajudar a se sentir mais confortável e prospectar sem traumas. Então, essas técnicas, aliadas ao teu perfil, a maneira como você pensa, se você é dominante, sendo bastante objetivo e cuidando para não ser grosseiro, se você é influente, sendo amistoso como você sabe ser e cuidando para não ser invasivo, se você é o estável, você sendo empático como você sabe ser, ouvindo bem o outro e não sendo muito passivo, ou se você é o conforme, sabendo se preparar e também cuidando para não entrar muito no detalhe, você vai usar essas técnicas direcionadas ao teu perfil. Reserve um tempo para prospectar. Isso é bastante importante, por quê? A prospecção deve ser respeitada como as visitas, como as reuniões de vendas com seu chefe. Reserve um tempo na sua agenda. Isso é muito importante. Crie a rotina adequada para isso. Somente assim você vai prospectar sempre, além de não permitir que outras atividades tomem o lugar dessa importantíssima tarefa do vendedor. Prospecção efetiva é uma questão de treino. Se você boicotar essa atividade, além de não vender, você não vai ficar bom nisso nunca. Então, algumas dicas. Prospecte no mesmo dia das reuniões de vendas com seu chefe. Eu não sei como é a tua rotina, mas você possivelmente tem uma reunião com a tua equipe, com o teu chefe, ou para discutir vendas, ou para entregar resultados. Possivelmente você vá para a empresa, ainda que você tenha um trabalho em home office, uma vez por semana. Eu não diria que prospectar somente uma vez por semana vai ser o suficiente. Mas se você não tem essa rotina, começar assim já pode ser um bom caminho. Use o dia dessa reunião de vendas. Você já vai estar na empresa. Evite marcar outras reuniões nesse dia. E como eu disse, trave a sua agenda. Reserve esse tempo. Muita gente tem vergonha de prospectar na frente dos outros. Então, se você puder, se houver chance, saia da sala para prospectar. Vá para um lugar reservado. Desligue os avisos de e-mail e mensagens instantâneas. Veja, se for alguma coisa urgente, vão te telefonar, vão te ligar. Então não deixe que o aviso de e-mail, na hora que ele começa a piscar lá na sua frente, que ele tire o teu foco. Então desligue o aviso de e-mail, desligue o Skype ou o Messenger, ou até mesmo tire o teu telefone da tua frente. Lembra o seguinte, esse momento de prospecção é um momento de foco, porque você precisa entender sobre o que você está falando. Ligar para um cliente que você esperou tanto para conseguir falar, porque vamos combinar, conseguir falar com o cliente é uma coisa bastante difícil. Você esbarra em secretária, em assistente, numa porção de coisas. Então, na hora que você consegue contato com ele, você vai deixar outra coisa tirar a tua atenção? Outra coisa bem importante, que existe aí uma lenda urbana que fala que existe dia certo ou errado para prospectar. Eu vou dizer para vocês por experiência. Na minha opinião, não existe dia certo ou errado. Você tem que alinhar isso com o segmento do teu cliente. Por exemplo, se você vai prospectar uma indústria, normalmente a indústria começa os trabalhos às 7 horas da manhã. Então, às 9 é possível que o teu contato já esteja disponível. Se você for prospectar uma agência de marketing, por exemplo, é possível que as pessoas lá cheguem mais tarde. Então, você não vai ligar às 9 horas da manhã, você pode ligar um pouquinho mais tarde. Então, veja, não existe dia certo ou errado. Você deve aliar isso ao tipo de cliente que você está ligando.
Isso é bem importante, porque muitas vezes você deixa de prospectar porque acredita naquilo que te falaram. Olha, não liga para esse cliente porque você não vai conseguir falar. Não liga na segunda, não liga na terça, não liga na sexta. Veja, isso é você que vai determinar com a tua experiência e para o cliente que você está ligando. Então, resumindo, reserve um tempo. Saia da sala, mantenha o foco, não deixe que outras coisas te atrapalhem. A prospecção ela é extremamente importante para que você tenha resultado. E não existe dia certo ou errado, você faz o dia certo. A outra dica, segunda dica, não menos importante, organize suas listas. O que eu estou querendo dizer com organize suas listas? É o famoso mailing. Sim, você deve ter um mailing, a tua empresa pode te oferecer, ou você deve ser responsável por buscar listas, né? Faça um bom uso desses mailings, dessas listas. Selecione, crie critérios sobre os clientes que realmente fazem sentido para você. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem um mailing, o importante é organizá-lo, criar critérios. Por exemplo, criar segmentos no teu mailing. Não sai prospectando a esmo, por ordem alfabética, ou porque do jeito que está na lista, por exemplo. Criar critérios significa que você vai segmentar, que você vai criar categorias. Fazer isso vai fazer com que você afie o teu discurso. Por exemplo, você está prospectando segmentos de logística. Você ligou para um, ligou para outro. No terceiro, certamente você já vai estar mais seguro do seu discurso. Se você liga uma hora para logística, depois para turismo, depois para marketing, depois para, sei lá, para uma telecom, você vai estar mudando esse discurso consecutivas vezes. E a gente sabe que quanto mais foco você tem, mais assertivo você fica. Quanto mais treino você tem, melhor você fica. Então, criar critérios pode otimizar o teu tempo e afiar o teu discurso. Analise os clientes que você tem nesse e-mail. Nem todo cliente faz sentido para a tua empresa. Então, você recebeu um e-mail, um outro jeito de criar critérios nele é pensar, aquele tipo de cliente realmente compraria o seu produto ou serviço? Aquele tipo de cliente enxerga valor no teu produto ou serviço? Na hora de prospectar, faz sentido para ele o que você tem para vender? Então, por exemplo, aí, o meu amigo que ofereceu um data center. Se você está vendendo servidor, faz sentido para o cliente? Aquilo é importante para ele? Por exemplo, se você for prospectar uma empresa de blindagem de veículos, se você ligar para essa empresa de blindagem de veículos a esmo, sem ter treinado o teu discurso, talvez a pessoa que te receba vá dizer o seguinte: não, servidor não faz muito sentido na minha empresa, porque eu tenho tudo interno e isso não é tão relevante. Eu não acho tão importante colocar o servidor num data center. Mas se você direcionar o teu discurso e falar para o teu cliente que dentro do servidor dele existem informações acerca dos clientes A e B que ele atende, porque ele vende blindagem, lembra? Então, os clientes dele, certamente, são clientes que têm um poder aquisitivo grande e que não querem que as suas informações vazem, por exemplo. Então, faz sentido dizer para ele que colocar esse servidor num data center significa proteger essas informações? Porque se ele tiver um assalto na empresa dele, todas as informações daquele cliente, daqueles clientes que são extremamente sensíveis às informações serem divulgadas no mercado, estarão ali naquele servidor. Então, por que não protegê-los? Agora, se você realmente criou critério na tua lista, você percebeu que aquela empresa, o que você vende, não faz nenhum sentido para ela, você não conseguiu criar valor, não conseguiu pensar em benefício, então deixa ela para o final. Prospecta primeiro, dá foco primeiro naquilo que faz sentido. Terceira dica que tem sentido com o que eu acabei de falar é estudar antes de ligar. A gente, quando prospecta a esmo, sem se preparar, a gente pode acabar ligando sem, ao menos, estudar o site do cliente, ao menos pesquisá-lo na internet, tentar entender o negócio dele, o que ele faz. Lembra que a gente falou que do outro lado da linha tem uma outra pessoa e que quando a gente recebe uma ligação do telemarketing, a pessoa liga para você, por exemplo, querendo te oferecer um ponto a mais de televisão, por exemplo, e você mora sozinho, ou seja, não faz nenhum sentido.
ou querendo te oferecer mais internet e você não usa a internet, é óbvio, para um telemarketing assim de varejo, é mais difícil acertar. Mas para você que trabalha no corporativo, ligar para um cliente e sair falando antes de estudar pode ser um tremendo de um problema, pode ser um tremendo de um tiro no pé. O que você tem que fazer é consultar informações no site dele. Verifica se ele lançou um produto novo, se ele mudou de endereço, se alguém foi premiado por algo. Isso vai criar sinergia na hora de você falar com ele. Vai criar um vínculo. Você precisa criar um vínculo. Você precisa fazer com que aquele cliente entenda que receber você faz sentido. E não somente que você está ligando para ele porque você precisa bater a sua meta. As redes sociais, por exemplo, dão dicas valiosas sobre como o seu contato pensa. Será que você entrou no LinkedIn, você viu o que o contato fez? Você pode ir lá encontrar uma sinergia com a faculdade que ele cursou, com o curso que ele fez, que pode ser o mesmo que você fez. Veja, do outro lado da linha, como eu disse e reforço, está uma outra pessoa. Então você precisa achar um vínculo emocional. Você precisa encontrar alguma coisa que brilhe os olhos dela. Porque não interessa para ela que a sua empresa é a melhor do mundo. O que interessa para ela é o que a sua empresa pode fazer por ela. Se você é uma empresa pequena ou grande, não importa. Se você é a melhor do mundo, não importa. O que importa é que você vai proteger o servidor da minha empresa, que tem dados muito importantes dos meus clientes A e B. Isso tem relevância para mim. O que importa é que você vai colocar, usando novamente o exemplo do meu amigo do data center, você vai colocar o produto que ele acabou de lançar em um local seguro, que quando ele tiver alguns clientes utilizando esse produto, por exemplo, se ele for software as a service, que não vai cair. Por exemplo, como aconteceu aqui. Se você pesquisar a região do seu cliente, problemas de infraestrutura, segurança, pode ser uma porta de entrada. Então, se você vende telecomunicações, por exemplo, é importante você verificar se aquele teu cliente, se ele tem problemas de infraestrutura. Então, oferecer link para ele vai fazer sentido, porque você está falando de uma dor do seu cliente. Você precisa encontrar uma dor para ser uma porta de entrada. Não adianta você ligar para o teu cliente sem saber o que ele faz. Você literalmente precisa de um gancho. O que é importante para ele? Qual é o core business dele? Lembra de falar de benefícios e não de características. Se você vende um agasalho, por exemplo, não interessa se ele é bonito, e sim interessa que eu ando de metrô e ele vai me proteger no final do dia. Não interessa se ele é o melhor, tem a melhor tecnologia de costura. Interessa se quando eu sair do metrô ele for impermeável e eu não tomar chuva. É isso que interessa. Então lembra disso. Você vende o melhor produto do mercado, mas qual é o benefício que ele traz para o teu cliente? Isso você só vai conseguir ter na ponta da língua se você estudar o cliente antes e não sair despejando um discurso pronto, um script pronto. A quinta dica, e não menos importante, é não seja o chato. Sim, você tem pouco tempo para convencer o seu cliente a recebê-lo ou comprar o seu produto, mas não vale ser inconveniente. Lembre-se do que nós falamos no início. A outra pessoa é uma pessoa como você. Então, você precisa se colocar no lugar dela. Ao ser atendido, pergunte se ela pode te atender. Óbvio, a gente sempre tem medo de perguntar, porque tem medo da resposta, não posso falar com você. Então, a minha dica é o seguinte. Inicie o seu discurso dizendo primeiro que você será breve. Olá, fulano de tal, eu serei breve no meu contato. Podemos trocar uma ideia de 5 minutos? Ou como você bolar, é o seu discurso, é o seu jeito. Mas a dica é, informe que você será breve. E ao informar, diga o motivo da sua ligação. Diga qual é a razão da sua ligação. É muito importante que você informe isso, porque você não gosta quando o telemarketing te liga e não pergunta se você pode falar, não diz que vai ser breve e começa a despejar um assunto que não tem relevância para você. Então explique qual é o motivo da sua ligação. Eu estou te ligando para falar a respeito de X. Na sequência, conecte o X com o que você estudou. Então, fulano de tal, eu acabei de observar que você lançou um produto novo. Eu vi que é um produto que está na nuvem. Então, eu gostaria de dizer para você como é que o meu produto X
pode fazer com que o teu produto X não tenha problemas técnicos, não caia, você não fique sem internet na hora de uma webinar. Seja cativante, seja profissional. Seja lá qual for teu perfil, se você é dominante mais objetivo ou influente mais amistoso, você tem que ter no teu tom de voz um tom profissional. Você não pode sair ligando como se você fosse um amigão dele ou ser absolutamente seco. E tampouco falar como se você estivesse morrendo, não é? Então, tendo-se preparado, lembra, você se concentrou, você foi para um outro local, você vai ser profissional, você vai conseguir encontrar um tom de voz adequado. Não existe mágica, né? Existem técnicas assertivas. Vão te ajudar a se sentir mais confortável e prospectar sem trauma. Recapitulando, você deve reservar um tempo para prospectar, isso é muito importante. Não deixar que outras atividades te boicotem. Eu sei que você tem problemas de clientes para resolver, mas você também tem que vender. E se você não fizer funil, você não vende. Se você não prospectar, você não faz funil. A hora de convencer. Essa é a tal dica da hora H, né? Como é que a gente faz para convencer? Não comece contando a história da sua empresa. Eu já falei isso antes de maneira resumida. Não entre na conversa com um discurso de por que a sua empresa é a melhor do mundo. Não conta essa longa história, porque isso realmente não interessa para o cliente naquele momento. Não interessa o que você faz de melhor, e sim o que você pode fazer por ele. Então, crie um discurso que convenceria você primeiro. Será que se você estivesse te ouvindo, você seria convencido pelo teu discurso? Será que você se convenceria primeiro? Uma outra dica que eu já falei é mostrar sinergia entre a sua empresa e a empresa dele. Então, como eu disse, você estudou, você sabe, você conectou. O que é que eu posso dizer para uma empresa de blindagem? Por que que ela colocaria um servidor no data center? Ela é uma empresa pequena que não quer gastar nisso. O que faz sentido para ela? Como eu poderia convencer a pessoa que está apresentando a webinar a contratar um link redundante? O que dói para ela? Será que seria ficar no meio do webinar sem comunicação? Isso é relevante para mim. Então, na hora de me prospectar, para tentar me vender um link ou me vender um servidor no data center, isso é relevante. E não porque o link é o melhor do mundo ou que o data center é o melhor do mundo. Depois da ligação, seja lá qual for o desfecho, envie um e-mail de agradecimento ao seu contato. Isso eu nunca vejo o vendedor fazer, e eu demorei muito para começar a fazer. Por que eu dei esse e-mail? É para criar mais um vínculo com essa pessoa. Se você, na hora de que ligar, não conseguiu uma reunião, então mande um e-mail, agradeça por aquele tempo que ele te dedicou. Você também ia gostar de receber um e-mail de agradecimento. E lá você vai deixar um material para esse cliente te consultar no futuro. Então, você tanto vai registrar um combinado que vocês fizeram, se porventura fizeram, ou você vai registrar o seu contato, ou você vai mandar um material. Ou seja, lá na frente, se o teu cliente for, por exemplo, um conforme, ele vai guardar o teu e-mail em uma pasta e numa consulta futura ele vai lembrar que você fez contato com ele. Antes de nós terminarmos, porque nós já passamos aqui as 5 dicas, eu queria dar uma dica bônus. Essa dica bônus é a tal prospecção por e-mail. Obviamente, a gente nem sempre consegue o contato com o cliente por e-mail. E aí você não quer perder a oportunidade de falar com ele, então você acaba enviando um e-mail. O e-mail, ele deve seguir as mesmas premissas da prospecção por telefone ou por redes sociais. Com o agravante dele não ter mais conserto. Na hora da ligação, se você teve um problema, se você falou alguma coisa que não devia, você tem uma chance de se redimir. O e-mail você não tem mais chance. Então você mandou, o cliente recebeu, já era. Aquela imagem que você transmitiu, ela já está transmitida. Então, falando sobre uma estrutura de e-mail, na sequência eu tenho alguns exemplos. Comece falando sobre a empresa do cliente. Você fala primeiro sobre ele, você cria empatia, você cria sinergia, você diz que aquele e-mail, ele não é um e-mail de e-mail marketing, que você escreveu exclusivamente para aquele cliente. Mostre que você pesquisou, que conhece o negócio dele. Então, depois de dizer o nome da empresa dele, você vai falar um pouquinho sobre o que você sabe sobre o negócio dele. Crie empatia, buscando elogiar sinceramente.
Então, depois que você pesquisou, se você encontrou no site um lançamento de produto, uma premiação, ou você leu a missão e a visão da empresa dele, coloque ali o que você viu de relevante. Um elogio sincero, o que você percebeu sobre a empresa dele. Lembrando que do outro lado é uma pessoa. Depois você vai conectar o seu serviço ao dele. As pessoas normalmente não conseguem conectar o que vendem com as dores do cliente. Mas isso é bastante importante. Se você criar essa conexão, eu posso te dizer que você vai ser muito assertivo. Conte no final sobre a sua empresa. Depois que você falou sobre a empresa dele, mostrou que você sabe, criou empatia, se conectou ao serviço dele, conte sobre a sua empresa, de maneira resumida. E aí você finaliza o e-mail dizendo como é que ele pode entrar em contato com você. Aqui eu tenho um exemplo de e-mail, onde eu coloco aquela sequência que eu falei no slide anterior. Então, começando. Olá, Rodrigo, boa tarde. Sei que a XYZ tem em seu portfólio produtos de tecnologia e controle e é um grande desafio enfrentar a concorrência nesse mercado. Nesse caso desse cliente, ele vende controle de acesso, catracas, relógios de ponto. Então, eu estou dizendo aqui que eu sei que ele vende produtos de tecnologia e eu sei que o mercado dele tem muitos concorrentes. Ainda mais se tratando de produtos tão sensíveis à operação de seus clientes. Eu sei que isso é sensível, porque uma catraca sem funcionar num prédio de 30 andares cria uma fila enorme e vai ocasionar problema no cliente do nosso cliente. Ou um relógio de ponto de 200 funcionários vai causar problemas para o cliente do nosso cliente. Então aqui eu disse o que ele vende e eu disse que é sensível, eu entendi qual é a dor dele. Também conheço a exigência por qualidade defendida por vocês e o quão importante é prestarem excelentes serviços. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vi lá na missão e na visão da empresa que eles defendem, em primeiro lugar, a qualidade. Então, você pode colocar aqui o que você viu na visão e missão, ou o que você viu quando você o viu numa feira de negócios, ou o que você viu que ele postou no LinkedIn dele. Você cria aqui uma conexão. Dessa forma, manter a equipe comercial motivada e cumprindo as metas não é tarefa fácil. Aqui eu estou falando de uma dor, nesse caso, do que eu vendo, que é consultoria de vendas, eu, Tatiana. Então, eu estou dizendo o seguinte, que ele tem no portfólio dele produtos que são sensíveis ao cliente dele, que são especializados e que ele vende qualidade. Então, como é que ele pode ter uma equipe desmotivada ou não cumprindo suas metas, por exemplo, ou não fazendo um pós-venda adequado? Isso é uma dor dele, porque ele preza por qualidade. Na sequência, eu falo um pouquinho sobre o que a minha empresa faz. Então, eu estou dizendo que eu trabalho com desenvolvimento de equipe de vendas e tudo mais, e na sequência. E finalizo dizendo, se quiser saber um pouco mais a respeito, posso ir até a sua empresa para conversarmos. Além disso, abaixo estão todos os meios de contato, caso queira retornar. Parece chover no molhado, mas tem muitos vendedores que mandam e-mails e depois não deixam claro como o cliente pode fazer contato com ele. Então, aqui tem uma maneira de entrar em contato com o cliente. Um segundo e-mail dá um exemplo também bastante específico nessa linha azul mais clara. Aqui eu estou dizendo, da mesma forma do outro e-mail, o que a empresa faz, o que ele tem como premissa, qual é a dor dele, e aqui embaixo eu estou dando dados bem específicos. Tenho ajudado empresas do seu segmento a alavancar 25% nos resultados de vendas, trabalhando no perfil de cada vendedor, seus pontos fracos e fortes. Além disso, pesquisa recente da Folha de São Paulo mostra que 67% dos profissionais que conhecem o seu perfil rendem mais e permanecem por mais tempo nas suas empresas. O que eu estou dizendo aqui? Aqui nesse e-mail, a diferença está apenas nos dados. Eu coloquei dados verídicos, mostrando resultados. Isso conecta e desperta a atenção de quem vê. Algumas pessoas somente se convencem com provas. E como você não conhece o modo de julgamento do seu prospect, essa pode ser uma saída para acertar em cheio. Esse é o resumo de um e-mail que eu considero bastante assertivo e que eu tenho bastante sucesso quando eu necessito encaminhar. Aqui, usando esse e-mail, você também consegue criar um discurso na hora de prospectar, usando essa estrutura. Você pode criar um script teu usando essa estrutura. Bom, concluindo, antes de eu abrir para nós conversarmos, para perguntas, pessoas vendem para pessoas. O que eu quero dizer é,
Conseguir contato com o cliente não é fácil. São milhões de empecilhos. Por isso, quando você conseguir, faça o seu melhor. Coloque-se no lugar dele e pense como aquela pessoa do telemarketing teria conseguido chamar sua atenção. Será que ela deveria ter começado mostrando que conhecia você e que você era especial? Será que mostrar o produto dela, como o produto dela faria sentido para você, e não porque ele era tão super fantástico, teria sido melhor? Então, o que eu quero dizer verdadeiramente é assim. O que eu deixo para vocês verdadeiramente é assim. Pessoas vendem para pessoas. Você precisa buscar do outro lado o emocional. Entender, ter empatia, seja lá qual for o seu perfil, aprendendo como você pode melhorar as suas deficiências e se aproveitar dos das suas características positivas, né? Como você faz para pescar essa pessoa? E nunca entre com um discurso pronto, um script pronto para o teu cliente. Não faça isso. Isso parece extremamente pronto, extremamente frio. Pense nisso. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá, eu vou tentar responder aqui algumas perguntas, né? Alessandra Tavares comentou, esse é o grande segredo, oferecer realmente o que é relevante. É isso mesmo, Alessandra. A gente escuta muito em técnicas de vendas que vender característica e vender benefício são coisas diferentes. Mas, de verdade, o que eu tenho visto é que os vendedores, eles insistem em falar sobre características do seu produto. Então, eu vendo um lápis que ele tem a ponta vermelha e ele nunca apaga. Ok, excelente, isso é característico. Agora, como é que eu faço para conectar isso a um benefício? O meu lápis, por ele nunca apagar, você que é advogado, pode dar para o teu cliente assinar um documento. Aí eu vendi benefício, porque ele é um advogado e ele vai conseguir fazer com que o cliente assine e aquilo nunca se perca. César, obrigada pela tua contribuição. Conhecer a empresa que está prospectando, é isso mesmo, isso é fundamental. A Bernadette comentou aqui que ser profissional é igual a respeito. É isso mesmo, Bernadette. Faz todo sentido. Pensando que do outro lado tem uma pessoa, você consegue entender que do outro lado você tem um ser humano que precisa receber aquilo que é relevante. Então, por mais que nós tenhamos que vender, que bater as nossas metas, e isso no frigir dos ovos é o que importa, e não há mal nenhum nisso, você precisa ser respeitoso. Assim, o cliente sabe que o teu objetivo é bater a sua meta, é vender. Isso não é segredo para ninguém e nem precisa ser. Mas nem por isso você precisa desrespeitá-lo. Você precisa sair falando por cima ou ligar como se você fosse uma máquina e ele também. A Carolina comentou aqui. Pina, obrigada. Realmente o Google apresentou problemas. É possível, então, que tenha sido esse o nosso problema aqui na webinar. Obrigada pela contribuição. O Antônio colocou que o Google apresentou problemas agora, há pouco via GVT Intelig, pode ter afetado o acesso. Vamos lá. Ok, caiu, estava sem áudio, muito bem. A Andrea colocou aqui que a compra é sempre emocional, por isso ninguém compra características e sim benefícios. Por isso é que dá prazer, confiança, tudo isso é intangível. Isso mesmo, Andrea. Carlos, como insistir sem ser chato? Essa é uma excelente pergunta. Pensa no seguinte, Carlos e pessoal. Quando você entra em contato com o cliente e você já fala a respeito do benefício que aquilo vai trazer para o cliente, naturalmente, você já desperta a atenção dele. Quando você desperta a atenção dele, você deixa de ser chato, porque você deixou de ser alguém que entrou para falar alguma baboseira, alguma coisa que não interessa, e já despertou a atenção dele para o que interessa para ele. Então, construir esse discurso falando em benefício é uma maneira de você despertar a atenção. Mas se ainda assim o teu cliente ele não tem tempo e tudo mais, não tem o que fazer, até porque quando você liga e a pessoa já demonstra que não tem como falar com você naquele momento, que ela não tem tempo,
você imediatamente já não vai ter a atenção dela. Então você vai ficar falando, se você insistir, e ela vai estar mexendo no e-mail dela, ela vai estar falando com alguém na sala dela. Então, insistir sem ser chato na verdade, não tem como, né? Se você insiste, você é chato. Mas para não ser chato, você vê benefício e pede para a pessoa, então, se ela não quiser te atender, que ela te dê um e-mail e faça um e-mail bem estruturado, bem sucinto e bem direto ao ponto. Vamos lá. Eu não tenho o nome da pessoa aqui, né? Está me dizendo muito obrigada pelo parabéns, pelo conteúdo, que trabalha no segmento de agenciamento de cargas. E se tem alguma dica adicional para quem trabalha nesse segmento de agenciamento de cargas? Eu gostaria muito de saber teu nome, mas vamos lá. Dica adicional, eu teria assim, eu teria o seguinte, se você trabalha com um segmento bastante específico, o interessante é que você sempre leia a respeito desse segmento. Além da gente procurar saber sobre os benefícios, as características, buscar saber no site o que o teu cliente faz e o que ele vê nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, leia muito sobre o segmento do cliente. Quando você prospecta inteirada, quando você prospecta entendendo sobre o que o cliente faz, não só somente o que o teu produto leva para ele, você certamente tem um discurso mais afiado, mais assertivo. Então, assim, quando você tem apenas um segmento para abordar, você tem essa chance de ficar bem especializado. Se você é um vendedor que não tem um segmento específico, que você trata de muitos e muitos segmentos, fica difícil você entender sobre tudo. Então, você tem que ser um pouco mais generalista. Mas para o teu caso que você mencionou aqui, que trabalha num segmento específico, foi isso que eu entendi, então leia muito sobre aquele segmento. Vire realmente um especialista, para que as pessoas te tratem como um consultor, alguém que elas vão sempre querer ligar também para tirar informações a respeito disso. Obrigada. Eu estou com um apoio aqui, porque está passando muito rápido as perguntas. O André perguntou como as redes sociais poderiam ser mais eficazes na prospecção. André, as redes sociais, elas são ferramentas extremamente importantes e também são ferramentas que podem até causar problemas para a gente. Então, assim, como usar a rede social? Primeiro, se você tiver um perfil no Facebook e puder usar esse perfil para falar a respeito do que você faz para todo tipo de segmento, é importante. Então, assim, se você é um vendedor, né, por exemplo, de telecomunicações, e você quer atingir todos os segmentos, coloque lá nas redes sociais notícias sobre telecomunicações. Coloque notícias sobre o que a sua empresa faz e sobre o negócio, não somente sobre a empresa. Então, se você é uma empresa, por exemplo, de data center, vamos dizer que você venda data center. Então, ao invés de só ficar colocando propagandas da sua empresa, coloque o que o data center tem feito de bom para os clientes. Quais os resultados do cliente colocar em data center traz efetivamente para um cliente. Vá fazendo com que cada vez mais as pessoas liguem o teu nome ao teu negócio. Então, todas as vezes que alguém lembrar de data center, por exemplo, vai lembrar do teu nome. Quando lembrar de consultoria em vendas e de coaching, por exemplo, eu quero que lembre do meu nome. Então, use a rede social para trazer conteúdo relevante para as pessoas que te seguem. No LinkedIn, da mesma forma. O que eu te sugiro? Participe de grupos. Poste informações sobre o que a tua empresa tem feito de bom para os clientes nas redes sociais, nos grupos. Esteja ativo. Use isso como uma ligação, como eu disse, do teu nome ao negócio. Estar ativo é importante, aparecer é importante. Renato, acredito que saber quais são os sponsors ou contatos-chave faz a prospecção mais assertiva. Sim, Renato. Quando você vai direto ao ponto, quando você sabe quem é o sponsor, quem é o grande patrocinador, isso realmente faz toda a diferença. Obviamente, a gente não pode nunca desprezar aqueles que não são os sponsors efetivamente, aqueles que definem efetivamente, porque veja, secretárias mandam prender e mandam soltar. Analistas, muitas vezes, eles estão na empresa há muitos e muitos anos, então eles podem ser efetivamente influenciadores na decisão. Então, óbvio, se você for direto a quem decide, é importante, mas se você souber navegar nos demais,
é ainda mais importante, porque você cria patrocinadores em diversos segmentos da empresa, em diversos departamentos. Então, ótima a tua colocação. Jusilene, como passar pela secretária? Isso é muito bom. A secretária normalmente, assim, normalmente não, muitas vezes ela faz o papel mesmo da chave, né, do cadeado. Passar por ela usar de subterfúgios. Então, por exemplo, você vai prospectar a Tatiana e ela tem a secretária dela, que é a Natália, que não deixa você falar com a Tatiana nunca. Pode ser que se você ligar para a Natália e disser que você já teve um contato lá no passado com a Tatiana, pode ser que ela já deixe você falar com a Tatiana. Ou se você disser que já havia marcado um apontamento com a Tatiana, também pode ser uma maneira. Se isso é verdade ou mentira, a gente não sabe. Mas quando você já cria uma conexão com a secretária, dizendo que você já teve um contato passado, você já consegue passar por ela. Ou, se você falar para a secretária também de benefícios, olha, eu estou ligando para a Tatiana porque eu vi que ela postou na rede social dela que ela tem interesse no meu negócio, a secretária já vai entender que você não é mais um. Você não pode parecer para essa secretária que você está querendo vender alguma coisa. Você tem que parecer que você está querendo levar para a secretária algo relevante. Pode ser uma saída. Suelen, devo insistir com a secretária até conseguir? Sim e não. Tudo depende da estrutura da empresa. Se a empresa só tiver a secretária e o decisor que você tem que falar, sim, você deve insistir. Mas se ela não permitir, eu acho que você deve usar, por exemplo, uma rede social para chegar nesse decisor. Tente encontrar no teu LinkedIn, por exemplo, acessos ao decisor. Porque, às vezes, a secretária ela não tem conhecimento do negócio, ela não é uma pessoa que foi preparada para entender, como eu disse na resposta, na pergunta anterior, para entender que você está levando algum benefício. Então, se ela não for, você já percebeu que não tem jeito, ela não vai permitir, aí você deve bypassar. Como você vai bypassar? Você vai entrar em contato diretamente com aquela pessoa. LinkedIn é um ótimo meio, é um jeito muito profissional de você entrar em contato. Você tenta achar conhecidos que conhecem aquela pessoa, dá trabalho, mas é assertivo. Então, deixa ela de lado e tenta achar outro caminho. A Gabriele perguntou, como fazer se o cliente pergunta é sobre o quê? Logo no começo da ligação. Se o cliente perguntar é sobre o quê no começo da ligação, você vai dizer é sobre o quê. Se ele perguntar isso, Gabriele, responda sobre o que é. Porque ele certamente já é uma pessoa que tem um perfil bastante objetivo. Então, se você tentar fazer uma volta muito grande, ele já vai perder o interesse. Então, se o cliente te perguntou, é sobre o quê? Olha, Gabriele, a minha empresa é uma consultoria de vendas e eu vi no teu site que você lançou um novo produto, então eu imagino que a tua empresa tenha colocado a tua equipe de vendas para falar sobre esse produto. Então, eu estou te ligando para falar, para te dizer como é que a minha empresa faz para os teus vendedores conseguirem ser mais assertivos na hora de vender. Se ele perguntar sobre o quê, você responde, é sobre o quê? Marcos, qual é o método mais efetivo para descobrir o perfil de cada vendedor? Bom, o método mais efetivo primeiro você tem que se conhecer bem. Tem que saber exatamente quais são seus pontos fracos, mas é essa a tua pergunta, né? Existem ferramentas no mercado que te ajudam a descobrir esse perfil. Eu, especificamente, trabalho com o DISC, mas existem N outras ferramentas. Depois, se você quiser me mandar um e-mail, eu te encaminho quais são as ferramentas que você pode utilizar. Mas, para mim, o método mais efetivo, que é o que eu uso, que eu faço nos vendedores que me procuram, é a análise de perfil pelo DISC. Lá você tem relatórios que mostram exatamente como você pensa e o que você tem que trabalhar para melhorar aquilo que você não tem tão eficaz. Reni, desculpa. Como podemos oferecer serviços de consultoria via e-mail? Olha, vai na mesma linha, né? Eu não sei que tipo de consultoria você vende, mas a consultoria normalmente é um produto que é muito difícil de explicar, né? As pessoas não entendem muito bem o que é consultoria, porque a consultoria ela abrange muitas coisas. O importante se você está oferecendo o teu produto para um segmento específico, pegue um gancho da tua consultoria que tenha ligação com aquele segmento. Não manda um e-mail de consultoria aberto, porque o cliente vai ter dificuldade de entender e de ligar aquilo tudo que você deu de informação para ele com o segmento dele. Então, nos e-mails, o que eu sempre uso
Quanto mais sucinto você for, mais específico você for, melhor. Se você mandar uma lista de coisas que você faz, o cliente vai ficar perdido, ele não vai conseguir conectar a dor dele com o que você faz. Então, por mais que você tenha uma consultoria que faça uma porção de coisas, ou que a tua empresa venda uma porção de coisas, pega um produto específico, uma coisa específica e oferece especificamente aquilo conectado à dor do cliente. Renato, consigo fazer o DISC gratuitamente via web? Sim, tem algumas ferramentas que não são do Brasil, que você consegue fazer o DISC gratuitamente. Eu posso te encaminhar um link, mas são ferramentas somente em inglês, que você vai ter que buscar e navegar. Mas eu não te recomendo, de verdade não te recomendo. O DISC é uma ferramenta que exige uma devolutiva. Quando uma pessoa simplesmente te propõe você fazer o DISC e te manda, pura e simplesmente, aquilo não é muito, digamos, muito ético, tá? Porque o DISC é uma ferramenta que precisa ser lida. Por isso que pessoas que dão o DISC, eles precisam ser formados, precisam ser consultores formados. Então, você tem que buscar um distribuidor do DISC no Brasil, se formar consultor, você passa por uma prova e depois dessa prova você pode aplicar. Então, existem ferramentas que você faz 1 milhão de testes gratuitamente, mas eu não confiaria. Eu faria com um consultor especializado. Eu sou uma consultora que aplica o DISC, mas você tem a liberdade para escolher o consultor que você preferir. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente encerrar. Alguma pergunta que vocês tenham anotado aí? Podemos encerrar? Bom, pessoal, assim, eu estou à disposição de vocês para tirar mais dúvidas. Vocês têm meus contatos, meu site, meu e-mail. Eu vou deixar aqui também. As dúvidas que vocês tiverem, eu realmente fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado. É um webinar, é curta, então, assim, as informações não são tão aprofundadas, mas a gente vai ter outra oportunidade para se encontrar, para conversar mais. Peço desculpas, né, pela queda, mas aí o Pina informou que pode ter sido o Google, nós não sabemos, mas vamos ser prospectados por vocês agora para comprar links dedicados, ok? O meu e-mail é tatiana.botta, B-O-T-T-A, @epifaniacoaching, COACHING.com.br. O meu site também é epifaniacoaching.com.br. Eu também estou no Skype, tatiana.botta, com 2 T's.sp. Eu espero que eu tenha ajudado e que a gente se encontre muitas outras vezes. Bom dia, boas prospecções, bons negócios, ótimas vendas. Sucesso!